Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Queiroz. Tenho um neto autista, nível 3 de suporte. E decidi fazer essas lives para poder compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu venho aprendendo ao longo desses 6 anos com o Davi, em relação a vários aspectos, né? E hoje eu resolvi falar sobre o distúrbio do sono, que é uma característica que o Davi ele sempre apresentou, foi diminuindo ao longo do tempo, mas ele ainda, de vez em quando, ele ainda surge, assim, sabe? E é bem chato quando acontece, porque desregula a família toda, né? Desregula todo mundo na casa, com todo mundo com o sono meio bagunçado e o humor bagunçado também. Isso aconteceu ontem, por culpa minha, né? Eu fiquei brincando com ele e tal, me passei do horário. Domingão, né, gente? Passei do horário e ele acabou se atrapalhando no ciclo de dormir, no ciclo de sono dele, né? E engatou assim que não dormia de jeito nenhum. E aí ficamos acordados até mais ou menos uma e pouquinho da manhã. Foi quando eu dormi, eu acho que ele dormiu também porque eu apaguei primeiro, né? Mas eu tava perto dele e ele acordou no mesmo lugar que eu tava, então significa que a gente não ficou perambulando pelo meio da casa, como costumamos ficar quando isso acontece. Desde ele muito pequeno que eu senti a necessidade de entender o ciclo de sono do Davi, porque ele ficava períodos muito longos acordado e como se não sentisse a menor diferença se dormisse ou não, né? Uma criança que nunca dormiu em viagens, ele sempre acordou muito cedo, sempre dormiu muito tarde, e aí entrava naquilo, dava assim umas 10 horas da noite, ele entrava em choro. Chorava e não tinha o que fazer para consolar essa criança. Por quê? Porque ele ainda não entendia e não entende ainda, tá? Ainda está sendo trabalhado isso, quando ele está com sono de fato. Então você olha para a cara da criança, gente, a criança tá literalmente assim, ó. Mas tá lá. Corre, brinca e pula, e pega um brinquedo e pega outro. Você vê que a criança, ela tá sem freio nenhum, sem controle, assim, sabe? Você chama, a criança nem liga e vai, brinca e pula e sobe e desce. Então eu resolvi procurar ajuda, né, com o pessoal. Isso foi lá na época da pandemia, né? Até antes da época da pandemia eu já procurava ajuda para ele já estava fazendo as terapias. Deu uma pausa na época da pandemia, eu fiquei um pouco sem suporte, mas fiquei pesquisando e tal o que fazer e resolvi fazer a tal da higiene do sono. Gente, é muito importante fazer a higiene do sono da criança autista. Porque a criança autista, ela tem muita dificuldade em conhecer suas próprias, como eu falo, seus próprios sentimentos, sabe? Então, assim, ela não sabe muito quando ela tá com fome, ou quando ela não tá com fome, quando tá com calor, quando não tá. Então, assim, fica assim naquilo, né? Ela tá sempre, parece que tá sempre contra o que a população tá sentindo. Tá todo mundo de regatinha, a criança quer pôr uma calça, um moletom, uma bota, e aí você fica achando que a criança não tá bem, né? Ela só tá desregulada de horário. E aí a gente começou a fazer a rotina do sono com o Davi. Demorou um pouco para ele se adaptar e pra gente também, que eu acho que é mais difícil ainda para os adultos da casa se adaptar do que a criança, porque você não pode simplesmente dar o remédio para a criança e o remédio vai fazer um milagre, sabe? Se você dá o remédio para a criança, porque o Davi, no caso, o Davi ele toma, né? Ele é nível 3 de suporte, ele precisa tomar essa medicação para dar uma controlada no geral, né? Então, a gente dá a medicação para ele quando tá perto já de dormir, porque o Davi, ele precisa de poucas horas. Então, o que é legal? É a pessoa entender quantas horas que aquela criança dorme e ela fica bem. Deixa eu tentar explicar direito. O Davi, se eu der a medicação para ele, tipo, 8 horas, e ele dormir às 9, né? Desligo tudo, faço tudo bonitinho, ele dorme às 9. Gente, 3 horas da manhã ele acorda. E acorda, e acordou e acabou, tá? Ele não dorme mais, a casa não dorme mais, ele fica bem, só com essas horas de sono. Então, eu fui regulando, agora eu dou a medicação pra ele umas 10 e pouquinho, e ele acorda às 6 de boas. Vai pra escola, toma banho, faz tudo bonitinho, sem birra, sem nada, né? E ele fica tranquilo durante o dia inteiro. Ontem, tava contando aqui pra vocês, ontem a gente passou um pouquinho do horário, eu mediquei ele, e foi como se eu tivesse dado algo assim, tipo, pra ele ficar acordado, sabe? Tivesse dado açúcar pra ele ficar acordado.
E o menino ficou acordado mais ou menos até uma e pouco da manhã. E aí foi quando a gente foi dormir e até agora ele não dormiu ainda, ó, tá vendo? Aí agora eu tenho que esperar de novo, dar o horário das 10 horas, é quando eu medico ele. E antes disso, antes de eu medicar, eu já vou fazendo os seguintes passos. A gente diminui o som da casa, né? Então, televisão a gente põe baixinho, a gente quase não assiste TV, mas se tiver a gente põe baixo. Quiser ouvir música, a gente põe no fone, pra ir desligando a casa toda, sabe? Pra criança entender que daqui a pouco ele já vai, o ritmo de aceleramento já vai freando e a criança já sabe que ela vai dormir. Porque se você der a medicação e continuar com tudo na casa, ele vai fazer igual fez ontem. Vai virar e não sabe a hora que vai dormir. Tem dias que vira, vai dormir só de madrugada. Aí quando isso acontece eu não levo nem pra escola, que não tem condição, né, de levar. Nem eu de acordar, nem ele, nem ninguém. Então acaba ficando em casa. E acaba prejudicando, né? Então, o que é que a gente faz? A gente dá banho nele, né? Já põe o pijaminha dele e tal, já vai desligando todas as luzes. Estamos trocando as luzes da casa. É que esse apartamento a gente mudou pra cá há pouco tempo, né? E o cara tinha acabado de fazer a sanca lá na sala, então tem muita luz e são brancas as luzes. Então, essa luz branca atrapalha demais. A gente já começou a fazer as trocas das luzes por amarelas. Então, nos quartos a gente já colocou luz amarela, que é pra dar já aquela quebrada, né? Então, a primeira dica, tentar trocar as lâmpadas da casa, né? Aí vai trocar a lâmpada, já põe amarela pra poder... Oi, oi. Olá, tudo bem? Gizi, Laiane. Olá, Laiane. Olá, pessoal. Gente, é bastante gente, tá? Eu tá falando, amor, eu não peguei meu óculos, limpei, não sei onde eu pus. Vou ficar sem óculos mesmo, tá, galera? Então, ele foi lá ver se acha, meu neném. Então, ó, a gente tá trocando todas as luzes da casa, né? Mas enquanto não troca todas as luzes da casa, o que é que a pessoa pode fazer para a criança ir desacelerando e dormindo? Vai desligando as luzes. Vai desligando. Saiu do cômodo, desliga, desliga. O brilho da televisão você pode diminuir também, o brilho, sabe? Diminui. Tela de celular de todo mundo da casa vai diminuindo. O máximo de pessoas que puder tirar o celular de perto da criança, tira, né? Ai, cachorro, gato, tudo assim que estiver brincando. Chegou um horário que a casa decidiu ir dormir, já vai tirando mesmo para poder a criança ir se desligando. Aí depois que você der a medicação, ela já vai estar mais tranquila, os batimentos cardíacos dela já vão estar estabilizados, né? De tanto que ela já pulou e agora já tá mais calmo, porque o movimento da casa já diminuiu, já estão todos se preparando para dormir. Então começa a rotina de todo mundo tomar banho, né? Evitar gritaria, vai você, me dá uma toalha, não sei o quê, né? Evita, porque a casa ela precisa estar mais adaptada para essa criança que tem essas dificuldades. Porque a criança autista ela não tem dificuldade só em dormir, ela tem dificuldade no processamento geral, entendeu? Então, evitar a gritaria, principalmente à noite e tal, com a criança jamais, né? Nem gritar nem de dia, nem de noite, nem hora nenhuma, de preferência, se controlar ao máximo. E aí, o que é que a gente vai fazendo? A gente dá o banho do Davi. Enquanto um dá o banho, os outros já vão desligando as luzes. Quando ele sai do banho, a casa já está mais escurinha, né? Já está mais tranquila. A gente mora aqui, gente, de frente com uma avenida enorme, que é a Avenida Interlagos. Então, o barulho de fora não dá muito para controlar. Mas o que é que a gente fez? Quando a gente mudou para cá, a gente colocou ele no quarto do meio. Então, já abafa um pouco de cada lado. Eu fecho a janela e aí dá aquela abafadinha assim, né? Então eu fico lá com ele, depois jantou, escovou o dente, medicou, né, já tá de pijama, tudo bonitinho, eu já não saio mais do quarto com ele depois da medicação. Já diminuiu, já fico lá com ele. Aí eu vou ler historinha com ele, porque ele não dorme assim do nada, puff, não, tá? Eu vou ler historinha com ele, eu costumo contar pra ele como que foi o nosso dia. E eu vou sempre falando pra ele que ele tem que dormir, porque agora ele tá com sono, que ele acordou muito cedo, que ele já foi pra escola, que ele já fez isso, já fez aquilo, já fez a terapia, já foi em tal lugar, já viu fulana. Eu vou contando tudo que a gente já fez e vou falando, ufa, que cansado, né? Estamos muito cansados, agora a gente precisa dormir. E você sabia, Davi, que pra gente dormir a gente precisa fechar os olhos? Gente, isso parece bobagem, mas tem criança autista que não sabe que pra dormir precisa fechar os olhos. Então ela fica de olhos abertos e o tempo vai passando, sabe? E aí ela não descansa, não relaxa. Aí tem criança que cada criança precisa de um tempo
de sono, né? Não adianta você medicar que a criança dormir o dia inteiro se ela não precisa. Ela vai despertar e vai ficar enjoada, vai ficar sonolenta, mas não dorme, sabe? Vai ficar pior ainda. É melhor dormir só as horas que ela precisa e a casa se ajustar. Tá animado. Moça, pega ele lá daqui a pouco. Tá bem animado lá, que agora ele começou com outro gritinho. E aí, o que é que eu faço com ele? Fico lá e vou contando, depois que eu leio um livrinho pra ele, eu peço pra ele escolher o livrinho, vou contando a historinha que ele escolhe, né? E o Davi, gente, ele tem uma necessidade que eu não sei se os de vocês também têm isso, né? Pessoal, todo mundo que tá entrando, um oi para todos, tá bom? É muita gente aqui, eu não consigo dar conta de ler todos os nomes, mas estou muito feliz com todos que estão entrando, né? Muito feliz mesmo. Obrigada. Aí chegou o pequeno anjo aqui, eu já volto, tá? Deixa eu mostrar ele pra vocês, porque hoje ele tá muito bonito. Olha isso aqui, ó. Ai, meu Deus, você tá vestido de quê? Tá vestido do quê? Fala pro pessoal, fala oi, gente. Oi, meu amor. Ó, gente, esse é o Davi, ele não é o príncipe. Meu Deus, que vozeirão, viu? Ó, ele ainda não se comunica através da fala, mas você viu que ele tem um vozeirão, né? As cordas vocais estão ali, ó, tinindo, viu? Cada grito é uma maravilha. Mas vocês viram que eu não obrigo ele a ficar, né? Quando ele quer sair, ele sai, porque o intuito aqui não é ficar prendendo o menino pra ele ficar com a cara aqui. Ele vai, aí daqui a pouco ele volta e se despede. E eu vou contando o que é que eu faço, qual a rotina que dá certo para resolver questões como essa do sono, que é uma porcentagem muito grande de crianças dentro do espectro autista que passa por essa situação de distúrbio do sono. Gente, é alarmante, é de 40% a 80% das crianças. Vocês têm ideia? É muita criança passando por isso. Então é muita família que fica sem saber o que fazer com a criança, né? Muitos. Ai, eu não sei o que fazer. Não, já tentei de tudo. Não, já andei na casa. Eu também já fiz tudo isso, gente. Já rodei a casa toda com lençol. Já deitei em rede, já deitei em tapete, em sofá, em puff, em tudo quanto é canto com essa criança. E essa criança simplesmente não dormia. Mas aí agora ele tá mais estável, graças a Deus. Eu consegui fazer isso da rotina. Quando o pessoal da clínica ficava falando, Alê, tem que fazer rotina e tal, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não sei se vocês já ouviram quando eu falei aqui que o Davi, quando ele era pequeno, não tão pequeno, né? Passou um dia desse, isso. Ele tinha bastante problema gastrointestinal. Então, isso dava muita dificuldade para ele se regular, para dormir, para brincar, né? Porque, ó, imagina você sentindo dor de barriga, gente. Que terror que é. Dor de barriga, dor de dente, dor de ouvido. Uma dor no pé porque pisou numa pedra e tá aquele dor assim, sabe? Que a gente não consegue ver, mas tá doendo. Alguma coisa que tá doendo. Bateu o braço em algum lugar, mas não feriu, mas tá doendo. A gente não sabe, ele não consegue nos mostrar ainda. Ainda não aponta nada. Então, tipo, a criança ela tem várias coisas que vai desregular ela do sono. Então, a gente precisa fazer esse ajuste, dar essa ajuda para ela, que é o ambiente, né? Se a gente não pode dar conta de sarar as coisinhas que ela tá sentindo dor, porque a gente não sabe onde tá, a dor de barriga a gente sente que vem diarreia, vem gases, né, tá, a criança fica rotando, fica assim. Então a gente consegue dar uma medicada, dar uma arrumada nisso e tranquilizá-los mais. Mas tem situação que não tem como mesmo, por mais que você queira, por mais que você olhe para a criança, você não enxerga onde está doendo, né? Você apalpa a criança inteira e a criança tá lá parada, não te fala onde é e fica difícil. Então a gente ajuda nisso. A gente faz a rotininha do sono, a gente tenta respeitar o máximo possível isso. Quando eu tô com muita tarefa para fazer, né, da casa, a roupinha dele, uniforme, né, ou meu marido se encarrega de ficar com ele no quarto. Não gosta muito de ler as historinhas, mas fica lá conversando o papo de homens deles dois, daqui a pouco ele acaba dormindo. Às vezes os dois dormem também, tá? Aí depois eu pego o Davi e transfiro de cama quando eu vou dormir. Que mais que eu ia falar para vocês? Essa rotina é extremamente importante para gente que tem a criança autista. Dá trabalho no início, dá muito trabalho. Você fica cansado, você fala que não adianta. Meu Deus do céu, para que fazer tudo isso? A criança não adianta nada, tá aqui do mesmo jeito. Já tenho 2 semanas que eu tô fazendo. É um processo, tá? É um processo como tudo na vida, principalmente com as nossas crianças que têm essas dificuldades de falar, de se comunicar, de se expressar, né? Então a gente precisa dar essa mãozinha para eles. Então eu acabo fazendo isso. A outra dica muito legal
que faz com que a criança pegue no sono e permaneça dormindo é a diminuição de líquidos à noite, né? Com exceção daqueles calores infernais que faz de vez em quando, que não tem como evitar dar muito líquido para a criança quando estiver se aproximando da hora de dormir. Então, a criança que ela não mama mamadeira, ela aprende isso com mais facilidade do que as que mamam mamadeira, que as que tomam mamadeira. Porque a mamadeira, querendo ou não, é um excesso de líquido que ela vai tomar ali, porque a gente acha que ela vai ficar com fome à noite, né? Mas não fica, gente. Se vocês derem a jantinha bonitinha para eles, eles não ficam com fome. O Davi janta e já vai dormir, ele não fica comendo mais nada, assim, pelo meio da casa. Então, a escovação de dente melhora depois que tira a mamadeira, né? O intestino melhora depois que tira a mamadeira por causa do leite, que o leite dá aquelas inflamadas boas, né? Por causa da proteína. E vai ajudando, tudo vai em passo, sabe? O Davi, ele tá ótimo agora, tem muito tempo que ele não tem essa quebra de sono. A não ser umas 3 semanas aí atrás que ele, ele ingeriu um pouquinho aqui de um produto e a gente teve que levar ele no pronto-socorro para ver se estava tudo bem. E estava tudo bem, não aconteceu nada, foi só um susto. Mas nesse dia ele também se desregulou porque a gente deu a medicação bem mais tarde, porque a médica não queria que ele dormisse para poder ele comer e ver se ele aguentava a comida no estômago dele, ver se ele não tinha ingerido mesmo o produto, né? E aí desregulou também. Viemos para casa do hospital de madrugada e nada desse menino dormir. Aí depois daquilo, só agora, só ontem que ele fez isso. Então, essa rotina, se vocês conseguirem fazer em casa, vai ajudar muito. Se vocês conseguirem orientar suas amigas que têm a criança autista, funciona. Funciona para criança que não é autista também, tá, gente? Essa higiene do sono funciona para todas as pessoas. Eu tô falando do autismo porque é o caso da minha criança e que eu precisei fazer isso, passar por todo esse processo, me adaptar com esse processo, dormir mais cedo também, porque se eu fico no meio da casa fazendo coisas, ele acaba acordando, né, e bate um copo, e cai um negócio, ele acaba acordando, mesmo medicado, é uma medicação que você não pode dar muito. Você precisa dar só o tanto que o seu neuro passou, seu psiquiatra passou. Não exceder essa medicação pensando que a criança vai dormir, porque a criança vai perder a oportunidade de aprendizado. Ela vai ficar lenta, né? O psicológico dela vai ficar sonolento durante o dia e ninguém aprende nada sonolento. Então a criança perde a oportunidade de aprendizado, mesmo indo para a escola, mesmo indo para terapia, eles não conseguem absorver o conteúdo que está sendo passado ali para ele, por mais que se esforcem, os profissionais, ele não vai conseguir aprender por causa do sono, por causa da irritabilidade que esse cérebro vai estar todo desregulado por causa do excesso de remédio. Então, quanto que dá? Pro Davi, a psiquiatra dele passa 1 ml do Risperidona e só. Toma, dá aquela regulada nele, ele não fica com muitas estereotipias, ele não fica muito nervoso, tal. E aí a gente só dá também na hora perto de dormir. Porque tem gente que fala, não, o meu toma tanto de manhã, depois toma tanto à noite. O Davi não, o Davi só toma mesmo à noite para dar a regulada. E se der o remédio, não fazer higiene do sono, ele para de tudo e fica andando pelo meio da casa até não sei que horas da madrugada. Então fica uma dica para vocês, papais e mamães, titios, titias e vovós, que é o nosso caso. Cuidem dos pequenos, da higiene do sono deles, que aí a casa toda melhora, fica todo mundo mais harmônico. Aqui em casa faz tempo que eu não tenho nenhum problema de sono, que tinha dias que eu chegava assim pro meu marido, voltava da terapia e falava assim, eu preciso dormir. Não é nem questão de querer, sabe? Eu simplesmente apagava. Porque de tanto noites mais noites, noites e mais noites, em pé na janela para ver se o menino dormia, embaixo do chuveiro para ver se o menino dormia, dando volta de carro para ver se o menino dormia, e é difícil, viu? Então, por mais complicado que seja o início da higiene do sono, é o mais coerente a ser feito para que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, a família toda vai ter uma qualidade de vida melhor. Que aqui em casa a gente acorda bem cedo junto com ele, ninguém fica morrendo mais pelo meio da casa, todo mundo cuida das suas tarefas e logo que terminamos aqui as lives, todo mundo já tá pronto para dormir, né? Aí a rotina aqui começa cedo e também agora finaliza cedo, porque o Davi estava me colocando no processo que eu ia dormir de madrugada todo dia, né? Então mesmo no dia que ele dormia, meu sistema já estava alterado, eu só queria ficar acordada. Aí ficava emendando série, e depois eu ficava sonolenta, gente. Onde eu chegava era morrendo. E aí, como é que você ajuda a sua criança? Como é que você está ali disposta para um diálogo, né?
produtivo com alguém que vem com alguma questão para você solucionar. E a gente precisa estar pronto para essas coisas, né? Pelo menos um pouco preparado, né? Para não ser pego tão de surpresa. Então, a higiene do sono é extremamente importante, tá bom? Se vocês conseguirem fazer, vocês vão ver o resultado. Persistam, tá? Igual a gente persiste para tirar a fralda, tem que persistir mesmo. Sem gritar, sem ameaçar a criança, sem fazer chantagem, até porque com eles não funciona, tá, galera? A criança autista, eles não funcionam muito na base da chantagem, não. Ou faz isso, ou acontece tal coisa. Não funciona pra eles. Pelo menos pro Davi não funciona nada. Então, ou você faz todas as coisinhas mesmo que ele precisa, ou você fica assim, do jeito que eu tô falando aqui. Todo mundo alterado pelo meio da casa, sem muito o que fazer. E a dica das luzes é uma dica muito legal também, que seria toda luz que vocês forem trocar, já põe amarela. Com exceção da área de serviço, eu acho que a área de serviço e a cozinha podem ficar com esses ambientes mais claros, né? Pelo serviço que é feito lá, né? Fazer comida à noite, alguma coisa assim, precisa de uma luz um pouquinho mais clara mesmo. Mas os outros ambientes fica bem gostoso, fica bem aconchegante. Chega à noite, você já fica mesmo assim, já vai baixando assim, né? A sua melatonina ali já vai fazendo efeito lá e você já fica com aquele soninho bem gostoso, bem agradável. Tá bom, meu povo? Uau, bastante gente, hein? Obrigada a vocês que estão compartilhando aqui a live. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu tô trazendo. Tô sempre trazendo algo que eu realmente vivencio com o Davi, tá bom, gente? Eu ainda não tenho muitos termos técnicos porque eu não estudei nessas áreas, né? E eu tô fazendo mesmo só o papel de vó mesmo aqui com ele. Tô tentando ajudar o meu pequeno o máximo que eu posso, né, meu amor? Não pode ficar mexendo nisso. Fala oi pro pessoal. Fala, gente, eu tô dormindo muito bem, gente. Daqui a pouco já é minha hora. Daqui a pouco é sua hora de dormir. Sabia disso? Hora de você dormir. Vamos dar tchau pro pessoal pra você dar tchau? Dá tchau. Como é que você dá tchau? Você já aprendeu. Como é que dá tchau? É assim? Como é? Dá tchau lá. Ai, vovô, tô dando tchau. Ai, mamãe, que orgulho. Gente, o Davi tá aprendendo a dar tchau, gente. Olha que coisa mais fofa. Faz de novo. Dá tchau de novo. Não, meu amor, dá tchau. Como é o seu tchau? Isso foi um bocejo. Foi sim. Foi. Dá um beijinho. Te amo, lindeza. Vai lá, vai. Prontinho, a aparição do pequeno já foi feita. Ele já falou um oi, já falou um tchau e agora já foi lá pra sala, que já está tudo nos esquemas pra ele dormir, né? E agora já tá na hora de finalizar a produção, é isso? A produção tá aqui me falando que já deu o horário de finalizar, gente, porque se deixar eu fico aqui batendo papo com vocês a noite inteira, tá bom? Porque eu sou a matraquinha. Tem uma filha que me chama de matraquinha, só Deus na causa, né? Mas boa noite, obrigada a presença de todos. Amanhã tem mais, tá bom? Eu vou ver alguma coisa aqui bem legal que a gente já superou para poder passar para vocês, porque eu prefiro passar coisas que a gente já vivenciou, que deu certo, para que vocês tentem em casa, tá bom? Tenham paciência com os pequenos de vocês, ok, gente? Um beijo, boa noite.